falar sobre oração. Eu coloco aqui logo na introdução, eu não me sinto a pessoa mais apropriada para falar sobre esse assunto. Nós estamos diante de um assunto sublime, diante de um assunto supimpa, muito jóia, muito importante, muito vital. E é bem verdade que quando nós vamos falar de algo, você tem que, de alguma maneira, estar praticando aquilo que você faz, né? Inclusive, era uma pergunta para mim, como fazer, já que eu me vejo aquém daquilo que a Escritura diz. Mas o fato é, indo para as Escrituras, nós encontramos algo realmente que é desafiador para as nossas vidas. E nós precisamos falar dessas coisas. Mas me entenda, eu não estou falando como alguém que domina o assunto. Pelo contrário, como alguém que está aprendendo, que deseja avançar mais sobre isso. Eu desejo muito que o nosso Deus nos faça, todos nós, avançar nesse assunto. Uma segunda palavra introdutória. Nós vamos nos deter nos textos que nos falam de exemplos. A Escritura, ela nos manda orar. Ela nos ordena orar. Nós temos vários textos ensinando, faça assim, nós temos lá os imperativos. Mas nós temos vários textos mostrando o exemplo de Cristo, Ele fazendo. Então, nessa manhã, nós vamos aprender com um modelo de Cristo. Nós vamos olhar, vamos observar cenas, Jesus fazendo o que Ele fez, como fez, nos contextos que Ele fez, que nós queremos aprender pelo exemplo. Alguém já disse que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então nós queremos, desejo eu que Deus nos arraste pelo exemplo de Cristo nessa manhã. Antes ainda de entrarmos no nosso texto, que se encontra nos nossos textos em Lucas, por que considerar esse tema da oração? Algumas razões rápidas. Eu queria estar enganado. Eu acho que a maioria de nós estamos aquém do exemplo bíblico, dos desafios que nós encontramos nas Escrituras. Uma segunda razão: orar mais intensamente não é coisa de pentecostal. Nós temos algumas atitudes além do normal. Espera aí, será que o irmão Aline está bem pentecostal, não sei o que e tal? Nós parece que assumimos essa ideia de que orar mais tempo, orar mais fervorosamente, orar das maneiras não convencionais para nós, isso é coisa de pentecostal. Não é. Se é, os pentecostais estão imitando a Bíblia em várias partes, que eu e você não estamos. Então, por favor, vamos tirar esse clichê e essa barreira. A gente precisa considerar esse assunto. Uma outra razão é que nós encontramos na Bíblia tanto personagens. Nós vamos falar de Jesus, o exemplo dos exemplos, mas nós temos vários. Leia o Pentateuco, você vai encontrar Moisés insistentemente orando. Leia o livro de 1 e 2 Samuel, especialmente 1 Samuel, 2 Samuel ele já morreu, mas em 1 Samuel você encontra um homem de insistente oração. Leia Daniel, você vai encontrar um homem orando. Então nós temos vários exemplos nas Escrituras, além do Senhor Jesus, pessoas de oração, homens e mulheres. E além disso, nós temos na história da igreja, já vem fazendo 2000 anos, exemplos excelentes de crentes que oraram e são um exemplo para nos confrontar e nos desafiar. Temos muitas razões realmente para tocar nesse tema, para pensar nesse tema, para nos voltarmos para esse tema. Com isso em mente, eu quero pedir que você esteja abrindo no primeiro grupo de passagens que nós vamos estar considerando, Lucas 9:18. Enquanto você abre, eu digo que nessa manhã, meu propósito aqui não é tanto pegar uma passagem e nós estarmos nos detendo nessa passagem. Isso é algo muito bom e muito próprio. Eu estimulo muito que nós estejamos fazendo isso. Pega uma passagem, 5, 6 versículos, esmiuça essa passagem. Mas hoje de manhã nós vamos montar um quadro. Nós vamos ver várias passagens, porque é um dos temas prediletos de Lucas. Nós vamos ver várias passagens e vamos tentar montar um quadro do Senhor Jesus em oração. E esse quadro, todo esse quadro,
desafiando as nossas vidas na oração. Lucas 9:18, penso que os irmãos acharam. Assim nos diz: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Antes de nós entrarmos no texto, eu penso que é válido a gente dar uma olhadinha em Lucas, ter uma compreensão maior de Lucas. Nós estamos diante do terceiro evangelho escrito por Lucas, provavelmente no ano 60, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Mas é essa data que é colocada como a data mais provável. Ele escreve ao excelentíssimo Teófilo, provavelmente a pessoa que patrocinou o escrito do livro. No livro de Atos, ele já não é mais excelentíssimo, ele é apenas Teófilo. Ou talvez havia mais intimidade, ou esse irmão tinha perdido a sua patente, que o levava a ser chamado de excelentíssimo, e já estava numa condição diferente. Mas é Lucas escrevendo, alguns dizem, Lucas está escrevendo para a igreja toda, Teófilo, amigo de Deus. Pode ser, mas eu penso mais que ele está escrevendo para alguém real. Logicamente, ele não escrevia tendo a intenção de estar concentrado apenas em uma pessoa. Se você pegar, por exemplo, o livro dos reformadores, normalmente eles indicavam aquele livro para alguém, para o excelentíssimo fulano de tal, para o excelentíssimo Beltrano. Eles estavam mais, eles não queriam que o livro fosse lido só por aquela pessoa. É aqui mais ou menos o caso de Lucas. Então, ainda que ele está se dirigindo a alguém específico, ele está desejando que o mundo, especialmente o mundo gentílico, tenha acesso aos seus escritos. Quando nós estamos aqui considerando o Evangelho de Lucas, Lucas ele tem alguns propósitos, estão registrados aí. Ele visava a instrução não só daqueles entre os quais o livro circularia, mas também dele próprio. Mas o segundo propósito, foi escrito para fortalecer a fé de todos os crentes e para reagir aos ataques dos incrédulos. Isso também era algo comum. Terceiro, foi apresentado para substituir relatórios desconexos e infundados a respeito de Jesus, o que tinha de difamação. Olha, eles se encontram escondidos porque eles querem fazer orgias, eles estão fazendo isso porque eles estão armando, e era cheio de calúnias. Lucas está dizendo, não, vocês estão completamente equivocados, isso é desconexo, isso não tem nada a ver com ser cristão. Por isso, ele escreve. Vários outros também escreveram, tendo esse plano de fundo como motivação e tendo o propósito de trazer esclarecimentos. Ele quer também demonstrar o lugar ocupado pelo gentil convertido no reino de Deus, que é um tema muito importante. Por fim, ele queria recomendar a pregação do Evangelho ao mundo inteiro. Então era isso que motivou a escrita. Eu quero que você pense em dois assuntos. Quando nós temos um texto, especialmente um livro grande, tente encontrar os andares, os compartimentos, a estrutura. Nós vamos encontrar Lucas, ele é a pessoa que mais escreveu na Bíblia. Você vai dizer, pastor, você está enganado, que mais escreveu foi Paulo. Paulo escreveu 13 epístolas, Lucas só o Evangelho e Atos. Em quantidade de palavras, Lucas escreveu mais do que Paulo. Então, quando nós temos um texto grande, se você não entendê-lo por partes, você está dificultando a sua compreensão do texto. E não raramente nós vamos tirar o texto de um contexto, dando para ele uma interpretação que não é a dele, certo? Nós temos, eu acho, uma estrutura simples, do capítulo 1 até o 9:50, nós vamos ver Jesus na Galileia. Os primeiros capítulos são introdutórios, genealogia, etc. A partir do capítulo 4, jamais o ministério dele na Galileia. De 9:51 até 19, que é a maior parte, que é aquela parte que se encontram as parábolas, os milagres, Jesus está a caminho de Jerusalém, o ministério na Judéia e na Pérea. E a partir do capítulo 19, nós temos aquele momento do seu ministério que ele está em Jerusalém e a conclusão, que é o Calvário, a crucificação e a ressurreição. Então nós podemos observar o Evangelho de Lucas nessas partes.
Tendo dito isso, irmãos, minha primeira afirmação sobre oração, pensando na vida de Jesus, é que Jesus era alguém que orava cotidianamente. Quando nós nos achegamos ao Evangelho, e aquilo que Lucas nos traz, é que Jesus ele está orando cotidianamente. Vemos aí nessa passagem de Lucas 9, não penso que é a primeira, mas é algo que é interessante da gente observar. Certa vez, estando Jesus orando em particular, e com ele estavam seus discípulos, então lhe perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Avança aí um pouquinho, verso 28 e 29. Aproximadamente 8 dias depois dessas coisas, Jesus, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes com o brilho de um relâmpago. Avança um pouquinho até o capítulo 11, versos 1 e 2. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes diz: quando vocês orarem, digam. E aí segue. Por essas passagens, nós podíamos abrir outras, nós encontramos Lucas dizendo que Jesus estava orando. Certo dia Jesus orando, certo dia Jesus orando, certo dia Jesus orando. Foi com seus discípulos ao monte e lá orava. Quando orava, assim aconteceu. Certo dia. Então nós encontramos Lucas dizendo que isso não era algo, isso não era um ponto. Jesus não orava apenas diante de situações gigantescas, diante de possíveis calamidades, ou quando algo muito negativo tinha acontecido. Não. Ele era aquela pessoa que cotidianamente era algo que fazia parte da vida de Jesus de oração. Então, quando nós observamos essas várias passagens, essa é a ideia que Lucas está passando para a gente. Mas nós temos aí uma segunda razão para nós pensarmos que Jesus ele orava cotidianamente. Algo que é interessante de se destacar é que o Senhor Jesus, ele orava de uma maneira insistente, persistente, que no registro de Lucas, a sua construção verbal, gramatical, ele fala de uma atividade que está acontecendo. No Novo Testamento, fica muito claro, no português também, se a gente quer dizer que algo aconteceu no passado de maneira conclusiva, a gente diz, ele morreu. Se a pessoa está prestes a morrer, não morreu ainda, mas então a gente usa o verbo de uma maneira diferente. Às vezes algo acontecia no passado de maneira incompleta, também não tinha como dizer isso. E se algo estava acontecendo, acontecia e continuava acontecendo, ele também tinha como registrar. Interessante que Lucas registra essa maneira de Jesus orar, ou se reporta a essa maneira de Jesus orar como algo que ele fazia e ele continuava fazendo. Não era algo que ele começou, que ele concluiu, que estancou, que teve aquele momento que parou ali. Não. Era algo que ele prosseguia fazendo insistentemente. Então, na construção gramatical de Lucas, ele nos deixa isso claro nas muitas vezes que usa. É importante dizer que a palavra que é usada aqui para oração aparece quase 100 vezes na Bíblia. Lucas a usa um pouquinho mais do que 20 vezes. E Lucas usa quase sempre da mesma maneira. Palavra para fazer orações, orar, né? Colocar súplicas diante de Deus. Essa é a ideia da palavra que Lucas está orando. Insistentemente Jesus orava, é o que Lucas está nos dizendo. Nesse capítulo 11, versos 1 e 2, na passagem que nós já lemos, a ideia é a seguinte: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos diz: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. Bem, os discípulos eles são motivados a orar. Aparentemente a ideia aqui é que João ensinou os discípulos dele a orar, e João Batista, e Jesus ele também precisaria ensinar. Eu penso que além desse motivo que os discípulos mencionaram,
havia um motivo de eles constantemente verem Jesus orando. Se você está em contato com pessoas de maneira constante, em alguma medida o seu exemplo vai influenciar essas pessoas, para o bem ou para o mal. Pode ter certeza. Uma vez eu estava com um amigo lá no Juazeiro do Norte, e a gente se aproximando de um local que era proibido retornar. E eu pensei, não está muito longe o local que é permitido, ele vai lá na frente. Ele pegou e retornou. E eu estava calado, ele disse, eu estava aqui com o pastor fulano de tal, ele fez, o que é que eu não posso fazer? Então, a nossa postura vai influenciar positivamente ou negativamente, pode ter certeza, né? Eu penso que Jesus tinha um comportamento na oração que os discípulos viam. A maneira de Jesus orar, a frequência de Jesus orar, a maneira como Jesus fazia aquilo era de uma maneira que recomendava, que trazia o desejo. Era como alguém que retornava a algo que gosta. Pense em uma criança comendo sorvete. Você não precisa forçar uma criança a comer sorvete. Não, é algo prazeroso. É algo que ele come de uma maneira que quem nunca comeu, gente, que negócio bom é aquilo ali. Opa, é algo bom. Então eu penso que o exemplo de Jesus que os discípulos viam era de uma maneira tal: Senhor, ensina-nos a orar. Eles viam a disposição de Jesus, a disciplina de Jesus, a constância de Jesus, o prazer de Jesus. Nós encontramos, por exemplo, em Lucas 10, 21, volte aí uma página, Jesus exultando na sua oração. Lucas 10, 21, naquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo. Pense aí em um momento de alegria profunda, de satisfação profunda, intensa. Jesus exultando no Espírito Santo disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Orar para Jesus não era um peso. Orar para Jesus não era necessariamente algo que ele ia contra a sua vontade. Já viu um menino, no estilo Chaves, né? O Chaves, quando ele é mandado, alguém diz: vai fazer, tudo eu, sai resmungando. Não era assim para Jesus. Não era algo que era forçoso, pelo contrário. Parece, quando a gente lê o relato todo, que havia Jesus, ele sentia um desejo, uma vontade, uma necessidade de estar junto ao Pai, falando ao Pai, na comunhão com o Pai. E quando nós olhamos o exemplo de Jesus, a gente percebe que é mais do que petição, é comunhão, é presença, é ligação. Isso acontecia de maneira que recomendava aquela prática para os discípulos. Mas o ponto aqui é oração frequente, é oração cotidiana. Irmãos, nós escovamos os dentes todos os dias. Nós tomamos banho, dormimos e acordamos todos os dias. Eu espero que todo mundo aí tome banho todo dia. Tem um francês entre nós. Cotidiano. Não precisa necessariamente alguém mandar. Nós já sabemos aqueles momentos do dia. Nós levantamos, fazemos essas coisas, o sono, dormimos, acordamos. É algo que nós normalmente, a oração, naquilo que nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus, tem mais ou menos essa frequência, tem essa continuidade de algo que é feito cotidiano. Não é algo que é feito de forma esporádica, um dia aqui. Olha, não, a gente está com a agenda muito cheia, daqui a 2 dias a gente separa um tempo. Não, a ideia é que nós encontramos ele fazendo isso constantemente, insistentemente. Se você quiser, depois dê uma olhada lá em Lucas 18, Jesus está contando a parábola daquela viúva insistente. E o propósito da parábola é para que nós não venhamos esmorecer nas nossas orações. Porque às vezes eu e você estamos orando, e as coisas não acontecem, nós temos uma frágil tendência de esmorecer. Jesus fala: olha, essa viúva tinha uma causa, vai diante de um juiz, o juiz é iníquo, mas porque ela insistiu, o juiz atendeu a causa dela. Ele está dizendo: será que o Pai Celestial, ele não vai atender a causa, ao clamor dos seus escolhidos? É lógico que vai. Continuem orando, persistam em oração.
tem algo que Jesus não era hipócrita. Ele não recomendaria aquilo que ele não faria. Eu penso talvez que o ensino que Jesus deu, que ele não praticou, ele ensinou a pedir perdão. Ele não tinha o que pedir perdão. Mas as outras coisas, ele recomendava, ele fazia. Irmãos, imitar o exemplo de Jesus na oração requer lugares propícios, um tempo apropriado e lugares propícios. Algumas passagens vão nos desafiar a isso. Volte aí a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, nos versos 12 a 16, nos diz: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças. Verso 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Avance um pouco e cheguemos capítulo 6, verso 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Veja que esse é mais um texto que Lucas, num daqueles dias, naquele momento, naquela ocasião, Lucas está dizendo: Jesus está orando, Jesus está orando, Jesus está orando. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mais uma vez, 9, 28 e 29. Aproximadamente 8 dias depois de fazer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Avance um pouco mais, já quase no final do Evangelho, Lucas 22. 22 versos 40 e 41. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Também é importante ler o 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. E o restante é de acordo com o que nós já lemos. Queridos, algo que nós encontramos nesses textos que nós acabamos de ler, de contar ao vivo, de maneira real, de maneira virtual. Mas o que nós encontramos aqui na pessoa do Senhor Jesus é que ele buscava lugares à parte. Ele buscava lugares solitários. Aqui tem um capítulo sobre você estar em solidão. Recomendo a leitura. Muito interessante. Acho que uma solidão é meio depressiva. Uma característica distintiva do depressivo é que ele quer ficar num quarto escuro e não se encontrar com ninguém, não quer ver ninguém, não quer que ninguém o veja. Parece que essa ideia é uma ideia meio depressiva. Queridos, excessos à parte, nós precisamos de momentos a sós. Nós precisamos de momentos que o telefone não toca, que a campainha não toca. Nós precisamos de momentos que às vezes nós temos os melhores amigos conosco, mas às vezes nem os melhores amigos. São aqueles momentos que nós precisamos estar a sós com Deus, diante de Deus, colocando diante de Deus tudo aquilo que está acontecendo, a alegria, a tristeza, o perigo. Pensamos que às vezes os nossos perigos só são naqueles momentos
que nós estamos em grande tribulação, engano nosso. Os períodos de bênção nós temos advertência após advertência da Escritura, que isso pode nos levar à soberba. A soberba, talvez, Paulo vai dizer que o orgulho, lá em 1 Timóteo, ele vai dizer que o orgulho é a raiz de todos os males. Isso pode acontecer nos melhores momentos das nossas vidas. Nós vamos encontrar Jesus em momentos que o ministério dele, de um ponto de vista horizontal nosso, era talvez o melhor momento do seu ministério. Mas nesses momentos que o ministério estava indo assim de uma maneira excelente, nesses momentos ele se retirava, buscava locais solitários, lá no interior do Ceará tem um acampamento muito rústico, bem diferente daquilo que nós estamos acostumados aqui. Um acampamento em Iguatu, um acampamento Peniel. Conhece, pastor Pedro? Conhece? Acampamento bem rústico. Eu acho que antes nem eletricidade tinha, agora tem. Tem um lago, não é de água cristalina. Parece sim. Secou bem. Secou bem. E além disso, as acomodações bem rústicas. Teve um tempo que eles tinham lá um programa, a pessoa que cuidava do acampamento. Você poderia ter um tempo a sós com Deus. O desafio era para oração e jejum. Não vai ter ninguém para fazer um café da manhã para você. Não vai ter ninguém para fazer um almoço para você. Não vai ter ninguém. Se você não quer fazer oração e jejum, leve o seu marmitex. Eu achava aquele modelo, as portas daquele lugar abertas para esse tipo de atividade, para esse tipo de programa, eu achava aquilo excelente. Providenciava exatamente o contexto para que isso aqui acontecesse, para que nós pudéssemos sair um pouco de tudo aquilo que a gente tem. Todos nós temos tantas responsabilidades, precisamos de pessoas precisam de nós. Hoje, com a internet, as pessoas estão tão conectadas no trânsito, nem mais o trânsito é até proibido, é crime. E as pessoas estão lá, estão olhando a última mensagem, quem curtiu, quem fez isso, quem fez aquilo, quem mandou a mensagem, etc. Então nós vivemos em um mundo que parece que a gente já não para mais para pensar. Não existe aqueles minutos para refletir, não existe aquele momento em que nós estamos parados, a sós, pensando, refletindo, avaliando, calculando, para que nós possamos prosseguir para frente. Eu diria que esse é um traço muito forte da modernidade, da pós-modernidade. Antigamente, se você ler a história de alguns homens de Deus na história, por exemplo, George Whitefield, se você olhar a história do Jonathan Edwards, você vai ver que eles, quando iam para a cama, eles tinham um momento reservado. Não era para leitura, não era para oração, não era para conversa, era para que eles refletissem aquilo que tinha acontecido durante aquele dia. Alguns deles refletiam diariamente. O reformador de Genebra, Calvino, ele fazia o seguinte: todos os dias, a sua primeira hora era para refletir sobre tudo aquilo que ele tinha lido, estudado, ouvido no dia anterior. A primeira hora, antes de ele levantar da cama, ele tirava esse momento para a reflexão. Era o seu momento a sós, era a sua solidão. Era quando as pessoas ainda estavam naquele momento do breu. Irmãos, nós precisamos desses momentos solitários. Além disso, o que é que você notou que se repetiu nessas passagens aí? Jesus, ele ia orar onde? No meio da multidão. Lugares solitários, mas tem aí uma palavra que se repete. Ele ia para um monte. Ei, pastor, isso é coisa de pentecostal. Se eles estão lendo na Bíblia, estão vendo o exemplo de Jesus. Vamos parar com esse negócio, irmãos. Vamos dar outro nome para a nossa preguiça. Vamos dar outro nome para a nossa não obediência. E ficar dizendo que isso é coisa de pentecostal. Que ir para um monte é coisa de pentecostal. Que estar orando mais tempo é coisa de pentecostal. Que passar uma noite em oração é coisa de pentecostal. Vamos parar com isso em nome de Jesus. Na verdade, nós estamos camuflando a nossa preguiça. Nós criamos um bloqueio, realmente, muitas dificuldades com os pentecostais.
por causa de excessos desses irmãos. Mas isso passou a ser uma desculpa para a gente não fazer o que a gente vê, por exemplo, Jesus fazendo. Jesus vai para o monte, ele passa a noite inteira no monte. Amanhece. Ali a ideia não é que Jesus passou um pedaço, dormiu a noite inteira no monte. Algumas pessoas que trabalham em empregos noturnos, eles trabalham um momento, aí tem aquele momento de descanso. Mas o descanso é mais ou menos da meia-noite às 5 da manhã. Jesus não estava fazendo isso. A ideia aqui é que ele foi para o monte e ele estava orando no monte durante toda aquela noite. Passou a noite no monte, ele passou a noite no monte em oração. Então é algo que se repete. Se você quiser, pegue essa palavra no monte, subiu ao monte, e veja nos evangelhos, não apenas em Lucas, veja em Mateus. Mateus insistentemente dizendo que Jesus subiu ao monte para ensinar, mas para orar também várias vezes. Então nós vamos encontrar que Jesus ele subia ao monte. Agora, por que o monte? Um local que nós nos sentimos mais próximos? Pode ser. Eu já tive no outro acampamento, na Ilha do Tesouro. Alguém já esteve na Ilha do Tesouro? Que é lá em São Francisco. O pastor fez aquela trilha até o topo da montanha. O topo lá do monte, uma trilha no meio daquela que o pastor Baio ia, na Mata Seca, e a gente viu o pôr do sol. Não chegou a fazer. Eu fiz essa trilha, irmãos. Pastor Baio cuidava do acampamento e, logicamente, ele sabia o horário de como as coisas aconteciam. Uma trilha na mata, parecia uma aventura muito desafiadora, coisa de adolescente e tal. E a gente, né, num certo dia, vamos nessa, ainda não estou tão... Dá para essa trilha na mata, e ele disse, sempre subindo, sempre subindo. Quando nós chegamos no final da trilha, naquele local, lá do São Francisco, tem muita água. A represa do Sobradinho tem muita água. E era o local em que o sol se encontrava com a água naquele momento de pôr do sol. Você pode ter certeza que naquele momento que eu cheguei lá, eu tomei um susto de tão lindo, tão lindo, tão lindo era aquele lugar. Era algo de você parar, tomar o susto. Que negócio é esse que eu estou vendo? Será que Jesus procurava locais inspirativos? Talvez. Uma coisa que é certa, em certos locais, o senso da presença de Deus, a grandeza de Deus, porque nós contemplamos algo da criação que gera um impacto, que nos sensibiliza de uma forma positiva, é algo que realmente providencia para nós um contexto. Agora, talvez eu acho que a razão mais propícia, dificilmente alguém ia subir um monte para procurar Jesus. Teve ocasião que isso aconteceu. Mas, muito provavelmente, ele estava procurando um lugar onde ele poderia realmente orar. Onde ele poderia estar lá e desenvolver esse negócio sem ser interrompido. Sem que a campainha toque, sem que alguém está chamando, sem que alguém está dizendo, vem cá. O celular estava desligado, o contato estava interrompido durante aquele momento. Irmãos, eu penso que parte das nossas orações, elas não são feitas, ou nós não avançamos, nós não desenvolvemos, nos falta isso. Um lugar, esse momento solitário, esse momento onde nós saímos, um momento onde nós estamos desconectados das demais coisas, e estamos ali com esse propósito de orar. Agora talvez você esteja pensando, nossa pastor, orar durante tanto tempo assim? Quando nós oramos de verdade. Irmãos, o tempo parece que é curto. Olha o que diz o M. Bounds. Orar é a maior coisa que podemos fazer. E para fazê-la bem, deve haver quietude, tempo e deliberação. De outro modo, degrada-se até o nível das coisas mais pequenas e insignificantes. A verdadeira oração tem os maiores resultados para o bem, e a oração pobre, os menores. Nunca oramos demasiadamente quando realmente oramos. Não podemos nos dedicar a imitações. Devemos aprender de novo o valor da oração. Não há nada que tome mais tempo para aprender.
E se desejamos aprender a maravilhosa arte, não devemos dar um fragmento de tempo aqui e acolá. Não pode ser uma coxa de retalhos. Mas devemos requerer e tomar com poder férreo as melhores horas do dia para Deus e para a oração, ou não haverá oração digna de tal nome. O que eu vou passar fazendo a noite no monte orando? Esse homem está dizendo que a oração de verdade, nunca oramos demasiadamente. Quando oramos de verdade, realmente as coisas vão. Nós lembramos de nós, das nossas fraquezas, da esposa, do cônjuge, dos filhos, dos familiares, dos incrédulos, da nossa família, daqueles que já são crentes, para que Deus esteja guardando. Nós lembramos da igreja, nós lembramos dos irmãos, nós lembramos das dificuldades, nós lembramos dos líderes, nós lembramos dos pastores, nós lembramos dos desafios, nós lembramos dos projetos que a igreja tem, nós lembramos de ministérios que precisam de certo desenvolvimento, nós lembramos de certas portas que estão fechadas, de dificuldades que estão sendo levantadas contra nós, nós lembramos dos fracos, nós lembramos dos enfermos, nós lembramos dos novos, nós lembramos de situações que precisam de um ato, nós lembramos das autoridades, nós lembramos de Israel, nós lembramos de avanços que nós desejamos. Quando nós realmente vamos orar, a lista vai. Nós vamos encontrar nas Escrituras esses homens orando, e eles permaneciam, eles insistiam. E nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus, além dessas coisas. Todo mundo aqui se lembra quando ainda era namoradinho. Você desejava estar junto com a pessoa amada, não desejava? A gente deseja ouvir a voz, a gente deseja o contato, a gente deseja a conversa. Nós queremos estar juntos. Parece que Jesus era assim. Ele procurava esses lugares. Além de necessidades, mesmo ele sendo perfeito, havia isso. Avancemos, irmãos. Oração como prioridade. Tem duas passagens aí em Lucas que elas são estarrecedoras para mim. Volte a Lucas 4. Lucas 4, dos versos... Lucas 4, verso 40 em diante. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam. Cadê ele? E quando chegaram até onde ele estava, insistiram que ele não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Vire aí uma página na sua Bíblia, capítulo 5, nos versos 15 e 16. Todavia as notícias a respeito dele, lembra, ele tinha curado um leproso. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Oração para Jesus era uma prioridade. Nós normalmente falamos de uma escala de prioridade. E se essa escala ela tem uns pontos mais importantes do que os outros, eles não são pontos circulares, cada um com um percentual, mas se eles têm uma espécie de hierarquia, você vai colocando no topo aquilo que é mais importante. Esse homem, Grisby, ele vai dizer que a oração é a atividade mais importante. Ele vai dizer: se nós lemos a Bíblia e nós não oramos,
que nós vamos escolher como leitura bíblica muito provavelmente vai ser deficiente. E eu diria com Wisby que é preciso orar para entender as Escrituras e ler as Escrituras para que nós venhamos orar melhor. É uma via de mão dupla. Mas ele vai dizer, nem a sua leitura bíblica vai ser aproveitável se você não tiver uma vida de oração constante, frequente, se você não estiver regando a sua leitura bíblica com oração. Orar, queridos, é uma prioridade e precisa estar no topo das nossas prioridades. Se em uma hierarquia de atividades importantes, se a oração se encontra no topo dessa lista de atividades importantes, isso quer dizer que a oração não vai ser relegada a momentos, rapaz, que dá. Rapaz, hoje não deu para orar. Puxa vida, tive um dia muito agitado. Minha sogra estava vindo, minha mulher arrumando a casa, não sei o que e tal. Aquele rebuliço. Rebuliço é uma palavra que a gente usa lá no Ceará para dizer aquele negócio fora de ordem. Usa aqui essa palavra? Então, estava tudo desorganizado. Aí eu tive uma viagem, já aconteceu não sei o que, teve isso e teve aquilo. Não deu tempo de orar. Não deu tempo de ter aquele momento a sós com Deus. Nós vamos perceber no próximo item que nós temos uma oração que ela é para ser mais intensa. E nesse momento eu quero dizer o seguinte, eu penso que nós devemos ter algo que deve ser a nossa norma na oração, algo que nós tensionamos repetir todos os dias. Reconhecemos que alguns dias são diferentes, são realmente diferentes para nós. Eu diria que nesses dias diferentes nós temos que ter um mínimo. Senhor, eu não posso ficar sem esse mínimo. É algo que nós não abrimos mão. Talvez vamos deixar outras coisas de lado. Talvez não vamos receber tão bem a pessoa que está vindo. A coisa não vai dar no lugar tão certinho, mas nós estivemos na presença de Deus orando. E o que nós vamos ver ainda, já que estamos pensando, naquele nosso ritmo de oração, mínimo de oração e momentos mais intensos na oração. Próximo tópico que a gente vai ver depois desse. Mas eu quero que você note a prioridade, porque o que o texto nos diz aí em Lucas 4 é que Jesus estava brincando de videogame com os discípulos. Ele estava no Facebook olhando as últimas. Vou dizer agora algo muito importante. Estava assistindo o jogo do Corinthians. Não. Jesus não estava fazendo nenhuma dessas coisas que nós achamos boas. Não estou dizendo que elas são necessariamente pecaminosas, mas que elas não são as coisas mais importantes. Ele estava envolvido com coisa muito importante. Quando nós nos voltamos para o texto, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Então, o que nós encontramos no texto, se você for na passagem paralela, lá em Marcos capítulo 1, a ideia que Marcos passa é que Jesus estava vivendo dias frenéticos, dias que o ministério dele era intenso, dias que as pessoas que procuravam ele eram muitas pessoas que não vinham para jogar conversa fora, pessoas que não vinham para conversar da vida alheia, pessoas que na verdade tinham certas causas que ninguém até aquele momento tinha resolvido. Jesus era uma pessoa-chave. É por isso que quando ele se ausenta, Senhor, todos te buscam, todos estão à tua procura. Então, nesse momento da vida de Jesus, ele é a pessoa-chave. Ele é a pessoa que está ali, que ele é a solução, talvez, de meses, de anos, de dificuldade, de gente que vivia processo de demônio, de gente que trazia enfermidades já fazia bastante tempo. E Jesus não era o tipo de pessoa que dizia, beneficiados são eles e não eu, peraí, eles podem esperar. Jesus não tinha esse tipo de reação pecaminosa que pode ser encontrada em nós. Irmãos, para mim o que é estarrecedor é que Jesus deixa coisa muito importante.
Ele deixa itens da agenda que muito provavelmente eu e você não deixaríamos. Ele quebra encontros, ele deixa pessoas, ele deixa situações, mesmo a obra que é preciso acabar, coisas que são da mais alta relevância, ele deixa isso. Por quê? Ele estava com sono, ele foi dormir, armou a rede dele, peraí, todo mundo aguenta aí. Foi isso? Não, orar era algo importante, orar era algo fundamental, orar era algo que era prioridade. Sendo isso verdadeiro, quando algo é prioridade para nós, aquilo está no topo da nossa lista e nós deixamos outras coisas importantes para realizar essa atividade. Penso que talvez é aqui onde o diabo mais nos vence. Porque nós não somos tão resolutos quanto Jesus. Um convite, não sei o que, alguém está vindo, não sei o que. E parece que nós queremos agradar todo mundo. Nós não queremos que a pessoa se chateie conosco. Nós não queremos que a situação não se desenvolva por nossa causa. Jesus não faria isso. Ele deixava esperando. Não porque ele gostasse. A pessoa continuaria endemoniada. A cura esperaria um pouco mais. Não que ele gostasse. Não é isso. Orar era mais importante. E eu penso, irmãos, que nesse momento, não sei como tem sido a sua vida de oração, mas isso tem que mudar a nossa postura. O exemplo de Jesus tem que nos arrastar após ele. Nós temos que redefinir a nossa lista de prioridades. Precisamos fazer com o nosso mestre. Além disso, se queremos imitar o exemplo do nosso mestre, nós precisamos ver que Jesus tinha momentos de oração mais intensa. Isso normalmente acontecia diante de momentos decisivos. Lucas 6, dos versos 12 ao 15, eu vou ler o 12 e o início do 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou alguns minutos orando e desceu do monte. É isso que está escrito aí? E passou a noite orando. Ao amanhecer, chamou seus 12 discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. A ideia aqui é que Jesus passou a noite inteira. Agora, veja que algo muito importante está acontecendo. Ele vai chamar aqueles que ele vai comissionar, separar, que vão andar com ele, que vão receber a autoridade que ele vai conceder a essas pessoas, vão representá-lo de maneira direta, vão ser testemunhas da ressurreição, vão escrever o texto bíblico posteriormente. Não era algo disso ou menos que está acontecendo aqui, era algo extremamente importante. Jesus tinha uma noite de oração diante de algo muito importante. Avance mais uma vez a Lucas, capítulo 22. A partir do verso 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Veja o verso 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos,
encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, porque estão dormindo. Perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Nesse momento nós não encontramos necessariamente o Senhor Jesus passando uma noite orando, mas nós encontramos muita intensidade na oração. Essa intensidade ela é vista de várias formas. Jesus, os textos paralelos falam de uma angústia até a morte. Jesus chama os seus discípulos. Irmãos, como é bom ter pessoas ao nosso lado nas horas difíceis. Quem estava ao lado dele estava dormindo. Ele volta, estava dormindo. Ele volta, estava dormindo. Ele volta, estava dormindo. E ele está naquele momento, e chega um momento, Lucas, e apenas Lucas diz isso, é um dado clínico que você não vai encontrar nas passagens paralelas. E você encontra Lucas dizendo nesse verso 44, estando angustiado, aqui havia uma agonia que se apoderou da alma de Jesus. E será que isso deve existir na oração? E deve. Ele tinha uma angústia, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue. Veja, não é que eram gotas de sangue. Como gotas de sangue, duas possibilidades. Uma abertura nos poros. As gotas do suor maior, mais ou menos do tamanho de uma gota de sangue. Eu acho que dificilmente significa isso. Mas existe algo chamado na medicina de hematidrose, que é quando alguém tem um momento tão sensível, tão angustiante, tão intenso, que os vasos capilares se rompem e há uma mistura de sangue e suor. Então isso aqui é explicado clinicamente. Está aqui acontecendo, não é algo que seja impossível de acontecer. Se fosse impossível, nós estamos diante desse que opera milagres. Mas o que a medicina explica é que em momentos de profunda angústia você pode se entregar de forma tão intensa a isso, que isso aqui acontece. O princípio que nós queremos destacar, irmãos, e aqui eu escrevo um pouco mais sobre essas duas passagens, eu convido vocês a lerem no momento oportuno, mas o destaque é que nós temos momentos de oração intensa. E eu quero que você pense aqui na intensidade, levando em conta o fator tempo e o fator angústia. Algo com o qual nós agonizamos. O fator tempo. E quando nós temos tempo, nós destacamos o tempo para algo. Nós estamos dizendo que esse algo é muito importante para nós. Por isso nós reservamos tempo. Jesus, então, ele passa uma noite inteira orando por algo que é muito importante. Eu penso que eu e você já tivemos muitas coisas importantes. Escolhemos a pessoa com quem casamos, a maioria de nós. Ao local onde nós iríamos morar. Certas associações que nós iríamos ou não fazer. Certos convites que nós iríamos ou não aceitar, e daí por diante. Nós já tivemos, talvez estamos tendo, e talvez vamos ter muitos momentos importantes, muito importantes nas nossas vidas. Agora talvez você esteja dizendo o seguinte: ah, pastor, mas para passar a noite inteira acordado em oração, para Jesus, e veja que a ideia aqui de momentos intensos, eu separei dois, existem outros. Para Jesus, momentos mais intensos de oração, não era algo que ele fez essas duas únicas vezes. Nós parece que estamos, na verdade, diante de um princípio. Algo que era mais importante de Jesus, então ele tirava um tempo a mais. E ele se entregava para aquilo de maneira que ele orava mais tempo, passava tempo, ele procurava um local que ele não era interrompido, ele subia o monte, ele levava colegas de oração, ele passava uma noite inteira, ele se entregava para aquilo até o ponto de chegar a suar como gotas de sangue.
pastor, nenhum de nós vamos para o Calvário. Eu concordo, nenhum de nós vamos para o Calvário. Só Jesus podia fazer isso no lugar de pecadores. Nós não temos 12 discípulos que não vão nos seguir, eu concordo. Agora, irmãos, além dos nossos assuntos específicos, será que pessoas que caminham a passos largos para o inferno não requerem de mim e de você um tempo a mais de oração? Na nossa família, na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso contexto, nós temos pessoas e mais pessoas. Nós somos a chave, como o pastor disse, sendo professor de matemática, sendo motorista, sendo advogado, sendo o vizinho, sendo a pessoa que Deus quer usar naquele contexto no qual nós estamos inseridos. Será que não pesa sobre nós? Será que não é motivo para que nós tenhamos um tempo a mais? Eu penso que é motivo. Deus não vai usar o Estado, não vai usar as ONGs, não vai usar outros grupos, Ele vai usar a igreja, porque apenas nós temos a mensagem que salva, a mensagem dada por Ele, mas Ele confiou a nós. Deve pesar sobre nós. Eu vi o percentual de evangélicos no Brasil e a Assembleia de Deus disparadamente está lá em cima. Isso tem uma soma de fatores, mas um deles é um povo que ora. E eu penso que a gente precisa aprender. Pastor, mas eles vão para falar em línguas. Não, nós entendemos que o falar em línguas é algo que é restrito ao período do Novo Testamento. Só que Jesus não ia para o monte para falar em línguas. Os apóstolos não iam para o monte para falar em línguas. Eles não faziam essas atividades. Mas acontece isso com os pentecostais. Isso não anula a prática. Não anula. O que eu e você precisamos é parar de dar desculpas. Precisamos começar a orar. Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina a imitar o exemplo do teu filho. Ó Deus, vem na minha história, Pai, muda, trabalha nas nossas vidas, trabalha na nossa igreja, trabalha, Deus, na minha família. Me ajuda, Deus, eu encontro o exemplo do meu Senhor. E você sabe qual que é o destaque? Jesus não tinha limitações que nós temos. Nós temos a carne nos inflamando, há um combate dentro de nós. Jesus não tinha essa limitação. Ele não tinha o pecado tragando ele. Talvez você vai dizer, pastor, por isso é que ele orava. Mas nós precisamos aprender com o exemplo dele. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos mais do que Jesus. Já que nós somos mais frágeis, nós precisamos mais do que ele. De estar orando cotidianamente. De termos lugares separados para a oração. De sermos essas pessoas que têm a oração como prioridade e crentes que oram de uma maneira intensa, homens que estão voltados para isso. Irmãos, eu penso que nós precisamos de parar de ficar dando desculpas. Eu não fiz no começo uma espécie de pesquisa com a sala, a gente tinha um tempo limitado. Por que oramos pouco? Eu ia perguntar. Eu ia ouvir. Já fiz isso algumas vezes na nossa igreja. Nós temos aí uma série de razões por que oramos pouco. São desculpas. Diante do exemplo de Jesus, são desculpas, eu não estou querendo ser grosso com você, são desculpas esfarrapadas. Estamos dando outro nome à nossa desobediência, já que o Senhor nos manda orar e Ele nos deixou o exemplo. Irmãos, não se sintam constrangidos, eu estou falando para mim mesmo. Nunca passei uma noite orando, mas estudando as Escrituras eu me sinto desafiado. Eu espero que Deus esteja desafiando você também. Não vejo nenhum problema em a gente juntar um grupo de irmãos e ir para o monte orar. Mas qual que é o problema? Nós vamos para lá para orar. A dificuldade
verdade. Jesus ia. A gente encontra essa prática. Vigílias de oração. Quero encerrar com a história de um missionário entre os índios norte-americanos, David Brainerd. Se vocês puderem, leiam o diário de David Brainerd. Ele foi pregar para índios que ele não sabia a língua deles, ele pregava por um intérprete. Você sabe o que aconteceu lá na tribo inteira? Toda a tribo recebeu a Cristo como Salvador. Uma tribo conhecida, eles distantes, afastados, violentos. Alguns deles viajavam de barco horas para ouvir o Brainerd pregando. O segredo por trás da história de David Brainerd. David Brainerd às vezes passava uma manhã inteira. Ele conta no seu diário que certa manhã ele estava numa choupana, ele não tinha uma casa, uma choupana, uma palhoça. Ele estava na sua choupana e ele começou a orar. Ele disse que naquele dia ele sentiu aquela liberdade, aquele momento para continuar e suplicava. E ele disse que insistia, lutava com Deus. Paulo usa essa expressão, lutar em oração. Pelos seus índios é a ideia de agonizar. Ficar angustiado por algo, você está pelejando por algo. Ele disse que havia liberdade, e ele passou a manhã inteira orando. Mas ele conta que a graça de Deus governava de uma maneira tal que ele entrou pela tarde e também passou a tarde inteira orando. Ele diz que em um certo momento a cama dele estava banhada de suor. Completamente banhada de suor. Tal era a intensidade, a luta que ele tinha em oração naquele dia. Esses exemplos me desafiam. O texto não diz que David Brainerd começou a falar em línguas estranhas e ficou descontrolado e que isso e aquilo aconteceu. Diz que ele orou a manhã e a tarde inteira. Na verdade, o textos históricos nos mostram vários e vários personagens durante praticamente toda a história da igreja, orando. Esse negócio dos pentecostais e a questão dos dons, tudo isso que tem acontecido com os dons é algo recente. Isso não anula o que nós encontramos nas Escrituras. O nosso Deus desafia você. O nosso Deus desafia nós, homens, pastores dos nossos lares, representantes do Senhor nos contextos em que nós estamos, para sermos homens de oração, para sermos homens que oram cotidianamente, para sermos homens que têm a oração como prioridade, para sermos homens que têm lugares, momentos específicos para a oração, para sermos homens que oram mais intensamente, diante de momentos decisivos especialmente, mas que oram mais decididamente, mais intensamente. Que o Senhor, na sua graça, realize essas coisas em nós. Amém. Nosso Deus, a palavra é maravilhosa. Obrigado pelo exemplo de Cristo. Muda a nossa história, Pai, a partir dos encontros que nós temos com a Tua palavra. Te pedimos, Pai, que a nossa vida de oração seja, Deus, totalmente transformada pelo exemplo de Cristo. Que isso aconteça, Deus, para a Tua glória. E certamente, ó Deus, nós, Teus servos, seremos muito beneficiados e o Teu reino avançará. Oramos gratos no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.